Meu nome é Renato, e essa história que eu vou te contar, meu amigo, aconteceu com a minha avó, a velha Maria, e aterroriza a minha família até hoje. Foi lá nos Cafundós da Serra da Canastra, em Minas Gerais, em meados da década de 1950. Quando a mata fechada abraçava a gente e o medo, nos tempos sem luz elétrica, era tão real quanto o escuro. Naquela época, a vida na fazenda era de luta, mas também de uma paz que hoje a gente não conhece. O dia começava com o canto do galo, o cheiro de café e o barulho dos animais. No entanto, o silêncio que vinha depois do sol se pôr era de um tipo diferente. Não era um silêncio de descanso, mas de apreensão. Era uma paz pesada que nos fazia ouvir cada estalo de galho e cada rangido da casa de taipa. Esse medo, na verdade, começou de mansinho, sussurrado, antes de virar uma sombra. As histórias, na verdade, começaram com os animais. De vez em quando a gente encontrava um bezerro ou uma ovelha morta, mas era sempre coisa de onça. Mas aí começaram a encontrar animais mortos de um jeito diferente. Vacas com o pescoço quebrado de uma maneira que não era de onça. Os animais pareciam ter sido esfolados, com uma violência brutal. Depois, a gente passou a ouvir histórias sobre as pessoas. Primeiro sumiu o Zé da Roça, que morava mais para o lado de lá do nosso terreno. Ele desapareceu depois de sair para procurar uma vaca que se perdeu. Encontraram apenas suas botas e um rastro de sangue que ia para a mata fechada. Dias depois sumiu a filha mais nova da Dona Conceição, uma menina de apenas 7 anos. O que apavorou todo mundo foi que a menina tinha uma marca de nascença no pescoço. E depois sumiu a Dona Marieta, uma mulher que estava grávida do primeiro filho. Nunca mais a viram. Aí o terror se instalou de vez. A gente passou a trancar as portas de dia, não só de noite. Foi numa noite de neblina que o meu avô, já com os cabelos grisalhos e a experiência da lida no campo, voltava para casa. Ele e os cunhados tinham ido comprar um gado leiteiro na feira e a viagem demorou mais que o normal. Já era noite quando ele estava perto de casa, vindo pela estrada do Ribeirão. Ele e meus tios vinham conversando, falando da vida, quando um silêncio se fez. Um silêncio que fez até os grilos pararem de cantar. Foi aí que ele viu. Não foi no caminho, nem no meio da estrada. Foi no alto de uma pequena colina que ficava perto do nosso terreiro. Na penumbra da noite, com a luz fraca da lua, ele viu uma figura, grande, escura. A forma era de um homem, mas o porte era de um bicho. E os olhos? Ele disse que nunca vai se esquecer dos olhos daquele bicho. Olhos vermelhos que brilhavam no escuro, como brasas de uma fogueira. A criatura ficou parada, olhando para a direção da nossa casa. Por um segundo, meu avô e os tios ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Mas quando ele e meus tios foram dar o primeiro passo, a criatura simplesmente sumiu na escuridão, como se a terra a tivesse engolido ou a neblina a tivesse escondido. Foi apenas um avistamento, mas meu avô, que era um homem de poucas palavras, ficou semanas sem dormir direito. Ele dizia que o cheiro da criatura era horrível, um cheiro de carne apodrecida misturada com mato úmido. Ele nunca mais foi o mesmo depois disso. Quando a minha avó engravidou do meu pai, o meu avô ficou ainda mais apreensivo. Ele já tinha os 2 cunhados para ajudar nas lidas da fazenda, mas depois do avistamento e dos desaparecimentos, ele não saía para o campo sem estar bem armado e com os 2 cunhados por perto. Minha avó sabia o porquê do medo do meu avô. Ela tentava se acalmar, mas o peso da gravidez e a ausência do meu avô eram fardos quase insuportáveis. Ela se sentia exposta. Uma noite, a lua cheia parecia um farol no céu escuro. A avó Maria, com a barriga de 9 meses, ouvia o próprio coração batendo forte. Cada estalo na madeira da casa, cada folha que roçava na janela, era um arrepio. Ela tentava se acalmar, mas a ausência do meu avô e o peso da gravidez a faziam se sentir vulnerável. Deitada, ela quase pegou no sono quando o ouviu. Um choro de bebê, fininho e desesperado, vindo da mata. Ela tentou se convencer de que era sua mente pregando peças, mas o choro se aproximou. Era uma melodia de puro sofrimento que a consumia. Aquele choro mexeu com cada instinto de mãe que ela tinha. Apesar do terror, a compaixão falou mais alto. Ela se levantou devagar, pegou o lampião e caminhou até a porta.
destrancou-a, a mão tremendo, e saiu no terreiro. O choro parecia vir do paiol. Ela se aproximou, o coração aos saltos. Quando empurrou a porta do paiol, a luz fraca do lampião revelou o interior vazio. O choro subitamente parou. Um silêncio que esmagou o ar. Então, o rosnado. Ela se virou e o lobisomem estava lá. Uma criatura grande e escura, com olhos vermelhos como brasas, estava a poucos metros. Não tinha a forma exata de um homem, mas não era de um animal. Tinha pelos por todo o corpo, um focinho alongado, dentes afiados e o cheiro de mato úmido, sangue e morte. O lobisomem havia-a atraído com a armadilha do choro. O bicho deu um passo à frente, mostrando os dentes. Minha avó fechou os olhos esperando o fim, sentindo um terror que era mais forte que o próprio ar que ela respirava. Mas, num instante de clareza, ela gritou e jogou o lampião com toda a força na direção da criatura. O lampião se quebrou espalhando fogo e querosene. O lobisomem urrou, avançando com a pele chamuscada, mostrando que o fogo era um incômodo, não um impedimento. Minha avó começou a correr em pânico, com a barriga pesada mal a deixando respirar. O lobisomem a perseguiu, e ela ouvia os passos pesados e o rosnado atrás dela. Ela conseguiu chegar à porta, tranca-a com as mãos trêmulas, mas a criatura se jogou contra a madeira, que gemeu e rangeu, tentando forçar a entrada. O lobisomem parecia sentir prazer no medo dela. Foi nesse momento que os tiros ecoaram pela noite. O meu avô e os meus 2 tios, que sempre andavam armados, tinham acabado de chegar. Eles ouviram o grito dela e os rosnados da criatura. Os tiros não mataram o lobisomem, mas a assustaram e o feriram, fazendo-o fugir para a escuridão da mata, deixando um rastro de sangue. A minha avó desabou, o pavor ainda fresco em sua mente, e sentiu as primeiras dores do parto. Meu avô, com a espingarda na mão, sabia que o perigo não tinha passado. Ele ordenou que os 2 cunhados fossem juntos, a cavalo e armados, em direção à casa da parteira. Ele não os enviaria sozinhos para uma ameaça que ele mesmo viu com os próprios olhos. Os 2 se foram, deixando o meu avô sozinho, com sua única espingarda, para proteger a avó em trabalho de parto. A noite se estendeu, cheia de terror e dor. Meu avô se ajoelhou e, com a espingarda ao lado, fez uma promessa a São Jorge, o santo guerreiro, de que se tudo desse certo, se o bebê nascesse com saúde, ele daria o nome do santo ao filho, como um escudo e um agradecimento. Durante a madrugada, enquanto a avó gemia de dor, meu avô ouvia a mata e dela vinham os uivos, os choros de bebê e até mesmo risadas. Não eram risadas humanas, mas sons perversos ecoando entre as árvores e zombando dele, do seu medo e da sua promessa. A parteira chegou antes do sol nascer, e um menino veio ao mundo. O choro do bebê, o choro do meu pai preencheu a casa de taipa. Meu avô, com os olhos marejados, segurou a criança e a olhou. Era o seu filho, nascido do medo, mas batizado na promessa. E ele cumpriu sua palavra. O meu pai foi batizado com o nome de Jorge. Já com o sol no céu, meu avô olhou para a escuridão da mata e, por um instante, viu 2 olhos vermelhos brilhando entre as árvores. Ele ouviu um uivo e um rosnado, e depois o som de algo grande correndo pela mata, quebrando galhos. Aqueles olhos sumiram para sempre. A criatura nunca mais voltou, mas a sombra do seu choro e o cheiro de morte nunca saíram da memória da minha família. A avó Maria nunca mais dormiu em paz. O choro dela de alívio e terror foi o primeiro som que meu pai ouviu. E eu, quando escuto histórias como a dela, ainda ouço aquele choro no silêncio da noite, e me lembro que meu pai nasceu da coragem de meus avós em uma noite de medo e milagre. Antes do próximo relato, por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. É grátis e ajuda muito. Sabe, eu nunca gostei de ir lá pra roça, naquelas bandas de Minas onde meu avô e minha avó moravam. Tinha sempre um ar pesado, um silêncio que parecia esconder alguma coisa. E minha avó, tadinha, era um poço de histórias. Mas uma delas, ela só contava em noites de chuva com a luz do lampião baixinha, e a gente não podia fazer barulho. Ela dizia que era a história da amiga dela, a Clarice, e o jeito que ela falava parecia que estava acontecendo de novo ali na sala. Ela começava sempre do mesmo jeito. Isso não é uma história para dormir, é uma história para te manter acordado. Naquela época, eu e a Clarice éramos umas pirralhas, uns 16, 17 anos.
A gente não era de ficar de fofoca nem de ir para a cidade. Nossa vida era o rio, a mata, a gente. A gente tinha uma amizade que era tipo um pacto silencioso, sabe? Sem promessas de sangue. Só a certeza de que a gente ia se cuidar. E a gente se cuidou, até a noite da lua nova. Naquele tempo tinha um pessoal da cidade que vinha para a roça e falava de uns rituais antigos que a gente tinha que fazer para proteger a colheita, sei lá o quê. A gente, que não era boba, ria daquilo. Mas a Clarice era curiosa. Ela ouviu falar de um lugar no meio da mata, um tronco de árvore milenar que tinha uma marca estranha, e que diziam que se você tocasse na marca, você ganharia uma proteção especial. Eu falei para ela que era besteira, mas ela insistiu para a gente ir. Vai ser divertido, Maria. Vamos lá, só para ver o que acontece. A gente volta antes do sol nascer, ela me falou com os olhos brilhando. E eu, boba, fui. A gente andou a noite inteira, e o cheiro do mato era diferente, mais forte, com um cheiro de terra molhada. A gente chegou lá, e o tronco era imenso. Ele tinha uma marca estranha, parecia um olho, com umas linhas que pareciam veias. E a marca pulsava. Pulsava, bicho. Eu me assustei, mas a Clarice, com a coragem que só ela tinha, colocou a mão na marca. Viu só? Não aconteceu nada, que ela me falou rindo. Mas o sorriso dela era diferente e o olho dela, que antes era castanho claro, ficou preto. Preto, bicho, preto como a noite. A gente voltou para casa e eu não falei nada para ninguém. Eu estava com medo, mas também estava com medo de falar e ninguém acreditar em mim. A Clarice estava normal, mas o sorriso dela, que antes era de gente, agora era um sorriso de bicho, com os dentes mais finos, mais afiados. Ela começou a sentir um cheiro estranho, tipo de bicho morto, de coisa podre. Ela foi mudando aos poucos. Primeiro a voz dela engrossou. Parecia que ela tinha engolido a garganta de um sapo. Eu tentava não reparar, mas era impossível. Um dia, ela saiu no quintal e voltou com um bicho, um tatu. O tatu estava sem cabeça, mas ela estava segurando com os dentes, e os pelos que antes eram no braço estavam crescendo por todo o corpo, mas em algumas partes. Clarice, o que é isso? Eu perguntei. Estou com fome, boba, não está vendo? Ela me respondeu. Eu me assustei, a voz dela não era a mesma, estava mais grave, mais forte. Vamos comer um bife, uma coisa de gente. Eu falei, tentando acalmá-la. Não quero, quero isso aqui. Ela disse, soltando o bicho no chão e se abaixando. Eu me assustei e saí correndo de lá. E não era só isso. As noites se tornaram um pesadelo. Eu a ouvia andando pela casa, os ossos estalando de um jeito que parecia que o esqueleto dela estava se reorganizando. Naquela noite eu estava morrendo de medo. Acordei com um barulho estranho e fui até o quarto da Clarice. A porta estava aberta. O quarto estava escuro e eu podia ver apenas um vulto no meio da escuridão. Eu acendi a luz e vi que era a Clarice. Ela estava de pé na frente do espelho, com o rosto coberto de pelo. Seus olhos, que antes eram da cor de jabuticaba, estavam amarelados, com uma pupila vertical como a de um gato. Seus dentes, que antes eram brancos, estavam mais finos, pontiagudos. As unhas, antes curtas, estavam maiores e mais fortes. Ela se virou e me olhou. O que eu vi não era a Clarice. Era uma coisa, um monstro. Ela rosnou para mim e eu corri. Corri para minha cama, me cobri e chorei. Chorei muito até o sol nascer. Quando o sol nasceu, eu fui até o quarto da Clarice. Ela estava dormindo, mas o quarto estava uma bagunça, com as roupas rasgadas e a cama virada de ponta cabeça. Eu não sabia o que fazer. Fui atrás de toda e qualquer história que meu pai e minha avó contavam sobre o lobisomem, o cão da quaresma e até outros tipos de monstros. Eu passei dias e noites sem dormir. A Clarice, que antes era a minha melhor amiga, agora era um monstro que vivia na minha casa. Ela atacava animais e eu tinha que esconder tudo. Tinha que esconder o que ela fazia e o que ela era. Ninguém podia saber. Eu fiquei no porão por uma semana. E o barulho de ossos se quebrando e os rosnados foram ficando mais e mais frequentes. E o cheiro de sangue. O cheiro de sangue estava por toda a parte. Mas, numa noite, eu parei de chorar. Aquele juramento que a gente fez de cuidar uma da outra até o fim me bateu na cabeça como um sino. Eu não podia simplesmente me esconder. A Clarice
por pior que estivesse, ainda era a minha amiga. Eu tinha que tentar. Subi as escadas do porão e saí de casa, seguindo o rastro de sangue e de pegadas que eu já conhecia. O mato estava ainda mais escuro e o cheiro era insuportável. Eu estava com medo, mas a promessa era mais forte. Andei por mais ou menos meia hora, até que ouvi um rosnado diferente. Não era da Clarice. Era mais grave, mais pesado e o cheiro... tinha um cheiro estranho de coisa podre, de carniça. Eu me escondi atrás de uma árvore e vi uma criatura. Era grande, desengonçada, com os olhos vermelhos e um cheiro nauseabundo. Ela estava caçando, e eu percebi que o rastro que eu estava seguindo era o da Clarice, e o rosnado era daquela criatura me caçando. Eu me assustei e comecei a correr. Eu corria sem parar, e sentia a respiração da criatura nas minhas costas. E quando eu pensei que tudo estava perdido, eu ouvi um rosnado que eu conhecia. Um rosnado que me dava medo, mas que agora me parecia música. A Clarice apareceu de repente, se jogando em cima da criatura, e as duas caíram rolando o morro abaixo. Eu ouvi os rosnados, os ossos se quebrando e o som da briga. Eu me escondi de novo com medo. Esperei um tempo, e quando saí, o silêncio era total. Olhei para a beira do morro e não vi nada. O rastro de sangue das duas ia até a beira e acabava ali. Eu me aproximei e vi a altura. Ninguém sobreviveria a uma queda daquela. Eu me virei e saí correndo. Corri para casa e voltei para o porão e esperei até o sol nascer. De manhã, a notícia se espalhou na roça. O seu João, o vizinho, tinha encontrado 2 corpos no fundo do despenhadeiro. Um corpo de uma mulher, a Clarice, e um corpo de um homem que ninguém conhecia. Os corpos estavam irreconhecíveis, mas as roupas da Clarice estavam lá rasgadas, mas lá. Eles deviam estar brigando por causa de alguma coisa e caíram, dizia o seu João. Coitada da Clarice, era uma boa moça, mas se misturou com gente ruim e deu no que deu. Eu ouvia tudo e ficava em silêncio. Eu não podia falar nada, pois se eu falasse, ninguém acreditaria em mim. E eu sou a única que sabe a verdade. A única que sabe o que aconteceu naquele mato. E o que eu vi naquela noite de lua cheia nunca mais saiu da minha cabeça. E a cada lua cheia, eu ainda sinto o medo, o pânico e o cheiro de sangue. E me pergunto se o que ela fez foi para me salvar. Será que, em seu último momento, a Clarice me reconheceu? Será que a amizade que a gente tinha era tão forte que a fez se sacrificar por mim? Eu não sei a resposta e acho que nunca saberei. Eu me chamo Leonardo. E por favor ouça com atenção, porque a história que vou contar é a razão pela qual não durmo mais no escuro. Aconteceu há 10 anos, e acredite, não é uma história que se conte facilmente. Éramos um grupo de 5 amigos, eu, a Bia e o Gustavo, um casal que era a alma de qualquer festa, brasileiros como eu, e nossos amigos portugueses, o Diogo e a Marta. O Diogo era o nosso guia, o aventureiro do grupo, sempre com uma ideia de viagem mirabolante. Foi ele quem sugeriu: vamos para a Serra do Gerês, a reserva natural no norte. É o sítio mais remoto e bonito de Portugal. E aluguei uma casa de pedra antiga, isolada, perfeita para a gente se desconectar. A Kombi velha do Diogo balançava em estradas vicinais enquanto a paisagem se transformava. As planícies do sul deram lugar a montanhas íngremes, vales profundos e florestas de carvalhos e pinheiros que sumiam sob uma neblina rastejante. A beleza era inquestionável, mas havia algo de opressor no ar. Uma sensação de que estávamos invadindo um lugar que não nos pertencia. A casa, quando a vimos, era imponente. Uma fortaleza de pedra, com o telhado coberto de ardósia e pequenas janelas que pareciam olhos vazios. Ficava no meio de um pequeno bosque de sobreiros e carvalhos, a quilômetros de qualquer outra habitação. Na aldeia mais próxima, paramos para pedir informações. A mulher na única mercearia nos olhou com um ar de desconfiança e até um pouco de pena. Vão para a casa do sobreiro? Ela perguntou, a voz grave. Não fiquem lá depois do sol se pôr e não perturbem o silêncio. O Diogo apenas riu, chamando-a de supersticiosa, mas a Marta, que era mais sensível, ficou quieta, apertando um rosário na mão. O frio da casa nos recebeu como um abraço de pedra. O cheiro de mofo e terra era intenso. A lareira, enorme, parecia engolir a luz. No primeiro entardecer, enquanto o Diogo e o Gustavo tentavam acender o fogo,
Ouvimos o primeiro som. Veio do andar de cima. Um arrastar rítmico, pesado. O Diogo, com a sua confiança habitual, subiu para ver, mas voltou sem nada ter encontrado. É só o vento, ele disse, mas o som tinha sido diferente. Era mais como se algo estivesse sendo puxado pelo chão, e não empurrado. Depois, à luz fraca da lareira, a Marta, com os olhos fixos nas chamas, nos contou a lenda local. Não é de fantasmas ou lobos. É sobre a própria terra. Dizem que aqui no Gerês, a terra é sagrada, e ela tem uma protetora, uma criatura ancestral que não é de carne e osso. Ela é o próprio silêncio da montanha, uma fera que se alimenta do som, da vida, da nossa alegria. Ela se esconde na ausência de ruído, e quando ela caça, ela não faz barulho. Ela cria o silêncio. A história parecia boba, mas a forma como a Marta a contou com a voz baixa e tremendo fez o calor da lareira parecer insuficiente. No dia seguinte, fomos explorar as ruínas de uma antiga aldeia por perto. Encontramos espigueiros de pedra e o que sobrou de moinhos, tudo corroído pelo tempo. Foi o Gustavo que notou algo estranho no meio das urzes. Era o esqueleto de um cão. Os ossos estavam dispostos de uma forma estranha, quase um desenho. A pele parecia ter sido arrancada, mas não havia sangue ou sinal de mordidas. A Bia, com nojo, disse: "Parece um ritual." Na volta nos perdemos por alguns minutos. E então ele chegou. O silêncio. Um silêncio que não era a ausência de som. Era a anulação de todo e qualquer som. Sem vento, sem pássaros, sem o zumbido dos insetos. Era como se o ar tivesse sido sugado. Foi nesse momento que jurei ter ouvido um sussurro na minha cabeça. Uma voz me chamando pelo nome. "Léo, vem cá." Foi a Bia que quebrou o feitiço, com um grito. Ela apontou para a nossa frente, onde o caminho de pedras reaparecia como se nunca tivesse sumido. Saímos de lá em pânico, mas o Diogo tentava nos acalmar, dizendo que era o ar rarefeito e a sugestão da lenda. A segunda noite foi um inferno. As luzes da casa começaram a piscar. O som de arrastar no sótão se tornou mais frequente. A Bia jurou ter visto um vulto passar correndo no corredor. Depois, na cozinha, o Diogo foi pegar um copo d'água e quando voltou estava pálido. Eu juro, o reflexo na janela não era meu. Era uma cara pálida, com os olhos pretos. Ele tentou se convencer de que era o nosso próprio reflexo, distorcido. Mas o pânico em seu rosto dizia o contrário. A fera estava brincando conosco. O ápice do terror chegou na terceira noite. A lareira, que ardia forte, apagou-se de repente como se uma mão invisível tivesse soprado as chamas. Ficamos à luz dos nossos celulares. A Marta estava ajoelhada, rezando sem parar. A Bia e o Gustavo se abraçavam tremendo. Foi quando a Bia olhou para a porta do corredor e começou a chorar. Eu não me sinto bem. Parece que algo está me observando, mas não consigo ver." O Gustavo tentou tranquilizá-la, mas a voz dela ficou diferente, mais fria. "Gustavo, me leva para o quarto." A Bia se levantou, os olhos vazios, e foi em direção ao espelho sobre a lareira. A figura dela no reflexo estava de ponta cabeça e com um sorriso cruel. O corpo dela, na vida real, começou a se mover de forma estranha, os ossos estalando. "Eu estou aqui," a voz dela disse, mas não era a voz dela. Era um som que parecia vir de debaixo da terra, um eco de uma voz infantil. O corpo da Bia se dobrou de uma forma impossível e ela nos encarou, com um sorriso de uma coisa que não era humana. A criatura, ou o que quer que fosse, era a manifestação daquele silêncio e daquela ausência. Tinha a forma de uma sombra, com ossos que pareciam galhos retorcidos e uma pele que parecia terra molhada. As unhas eram longas e brancas como marfim. Com um movimento lento de pulso, o Diogo começou a gritar de dor, sem que nada o tocasse. Cortes finos e profundos se abriram em sua pele, como se arranhões de garras invisíveis o estivessem rasgando. O Gustavo, em pânico, tentou arrombar a porta da frente que não abria. E a Bia, com um sorriso assustador, começou a se aproximar dele. "Vocês não podem ir embora," a voz dela disse. "Vocês perturbaram o meu silêncio." Foi a Marta quem nos salvou. Com o rosário em uma mão, ela pegou um vaso de cerâmica e o arremessou contra a janela da cozinha.
O som de vidro estilhaçando foi o som mais glorioso que já ouvi na vida. "O barulho! Fizeram barulho!" Ela gritou, o rosto coberto de medo. O som do mundo real invadiu a casa. Trovão e chuva que tinham parado voltaram com força total. O nosso barulho, o barulho do mundo, quebrou o feitiço da criatura. Eu e o Gustavo, vendo a chance, arrombamos a porta e saímos correndo. A Marta, com uma lesão no braço, foi jogada na Kombi pelo Diogo. Eu a ajudei a se sentar. Olhamos para trás e a Bia ainda estava na varanda. Ela nos acenou com o mesmo sorriso. "Vocês não estão a fugir de mim. Vocês estão a fugir do silêncio de vocês." E com a mão dela, as árvores ao redor da casa pareciam se dobrar e o caminho à frente começou a ficar tortuoso. O Diogo, ao meu lado, gritava de terror, mas o som não saía. A boca dele estava aberta, mas o som se recusava a sair. O silêncio da fera o tinha seguido, e ele não podia mais falar. Conseguimos fugir, mas a Bia nunca mais foi vista. O Diogo vive em Lisboa, mas nunca mais foi o mesmo. Ele é mudo e vive em um estado de choque profundo. A Marta se recuperou, mas nunca mais soltou o rosário. O Gustavo, meu amigo, se perdeu na dor. A última vez que o vi, ele estava em um estado de catatonia. Os olhos cheios de um vazio que me assustou mais do que qualquer outra coisa. E eu vivo com a sensação de que a fera do Gerês ainda está por aí, esperando a próxima vez em que o mundo estiver em silêncio, e o que mais me aterroriza é que o silêncio dela me seguiu. Às vezes, quando o mundo ao meu redor fica muito quieto, eu consigo ouvir a voz dela, a voz da Bia me chamando, e me lembro que a única coisa que me salvou foi o barulho. Por isso, por favor, quando a noite chegar, não fique em silêncio. Não deixe o silêncio invadir sua vida, porque a fera está lá fora e ela pode estar mais perto do que você imagina. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe para que mais pessoas descubram os mistérios. Para não perder nada e fazer parte da nossa família Alquimista Sobrenatural, inscreva-se no canal agora. Quer compartilhar seu próprio relato sobrenatural? O e-mail para envio está esperando por você na descrição.